Muito boa tarde, amigos do atletismo catarinense. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo que busca resgatar os grandes heróis, os grandes personagens da nossa modalidade ao longo da existência no estado de Santa Catarina. Mais uma vez lembrando que em tempos de pandemia, se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa. A nossa convidada de hoje é mais do que especial. Os números dela são superlativos em todos os sentidos. Uma entrevista que já estava sendo esperada há muito tempo, inclusive outros entrevistados me cobraram isso, por que você não chama ela? E hoje, para nossa alegria, temos o grande prazer de receber aqui a nossa querida Margit Weiss. Tudo bem, Margit? Boa tarde. Oi, Deraldo, tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com você, né? Falar um pouco de atletismo, da nossa participação no atletismo de Santa Catarina, contar um pouco da nossa história e relembrar fatos, né, importantes, contando de como a gente estava, como está e o que que a gente vai fazer daqui para frente. Então, é um prazer estar aqui conversando com você. Para nós é um prazer maior ainda, uma honra, porque eu sempre digo isso, digo para você, digo para todo mundo, que o atletismo catarinense tem as suas graduações e tem a Margit Weiss lá em cima, né? A pessoa que, entre outras coisas, é comendadora do Esporte Santa Catarina, uma das primeiras escolhidas lá nos anos 90, né? Tem uma grande história. Margit, eu vou dizer alguns números que talvez nem você saiba. Você tem 89 medalhas de Jogos Abertos, segundo a nossa contagem. 55 de ouro, 24 de prata e 10 de bronze. 54 delas em provas individuais, 35 em revezamentos. Só para começar, alguns números. Confere ou eu estou errado? Nossa, olha, eu na minha contagem, que eu não é oficial, mas assim que eu lembro, eu tinha 87 medalhas, né? Eram 54 de ouro e 7 de bronze, as outras eram de prata, mas assim talvez eu tenha também me perdido. Você que é o cara da estatística, para mim, então você está correto. Não, mas vamos reconferir, não tem problema. Mas independente de uma mais, uma menos, para os Sim. nossos amigos entender, só em termos de Jogos Abertos Santa Catarina, ela não precisava mais ter feito nada do que ela fez, que ela vai contar para nós hoje, né? São números enormes. Eu não sei se tem algum outro atleta em outra modalidade que supere esses números. Talvez se tiver alguém da natação. Isso até é uma informação que nós vamos conferir. Bom, mas Margit, a gente começa aqui sempre do começo. Você que é filha de Rio do Sul, uma Sim. cidade que sempre nos revelou grandes talentos, que idade a Margit Vaz começou no atletismo? Pelas mãos de quem? Como é que aconteceu esse início? Conta para nós. Bom, eu sou de Rio do Sul, natural de lá, né? Minha família toda é de Rio do Sul. Eu estudava numa escola estadual, Henrique da Silva Fontes, né? E na minha escola tinham algumas meninas que diziam que treinavam atletismo. Elas falavam a palavra atletismo, mas eu não sabia o que que era atletismo. Para mim, atletismo era correr, né? Então elas falavam, eu treino atletismo, tinha Neide, tinha Maristela, e elas falavam isso, né? E aí eu chegar às Olimpíadas Escolares, que diziam Olimpíadas Escolares de Rio do Sul, e a professora foi fazer uma seletiva, né, para ver quem participava, e ela abriu uma rua do lado da escola comprida, ela disse, vou soltar vocês lá no início da rua, quem chegar primeiro lá na frente na rua vai participar das Olimpíadas. Aí eu disse, nossa, é a minha oportunidade, né? Eu já tinha ido várias vezes a convite da Neide, até a porta do estádio, eu tinha vergonha de entrar para treinar, porque eu queria, mas eu tinha vergonha. Aí, nesse dia, eu fiz a Olha eliminatória, só. ganhei a eliminatória, e aí essa professora Marilete, ela me inscreveu nas Olimpíadas Escolares de Rio do Sul, né? Que Era chamava isso que eu ia perguntar. Essa era uma competição local, não era o modelo que nós temos hoje de jogos escolares, não, né? Não, não, era local, como se fosse Jogos Escolares Municipais. Lá tinha o nome de Olimpíadas, né? Então, era assim, Olimpíadas Municipais. Era intercolegial, né? Então, eu fui participar dessa Olimpíada e nessa Olimpíada eu acabei vencendo a prova de 800 metros, né? E a partir dali Nossa. começa a história, né? Porque ela me inscreveu na prova de 800 metros. Eu também participei da eliminatória do salto em distância na escola, mas acabei sendo inscrita na prova dos 800 metros. E aí venci a prova e
Aí começou tudo. Aí depois passou aquela vergonha. Eu fui indo algumas vezes até a porta do estádio. Daí a minha colega acabou falando para os técnicos. Um dia um deles veio por trás, me pegou e acabou me colocando para dentro. E aí começou a história. E acho que nem um mês depois eu já fui para os primeiros Jogos Abertos. E aí começou tudo lá, né? Começou essa história. Isso com que idade? Eu fui para os primeiros Jogos Abertos com 14 anos. E em Nossa, 1900, eu ia fazer, na verdade, porque os Jogos Abertos foi em outubro, foi em 1974 em Criciúma. tinha E 13 anos. na época, o ícone do esporte, do atletismo e do esporte de Santa Catarina era a Mara Furman, né? E a Mara Furman Sim. de Blumenau era corredora de 800, 1.500, já tinha ido para jogos escolares mundiais e tudo mais. Ela era assim, uma referência. E eu correr com a Mara Furman, aquilo para mim foi o máximo, né? Eu acabei ficando em quinto lugar nos Jogos Abertos. Eu fui selecionada no 800, mas acabei correndo nos 1.500 metros dos Jogos Abertos. Minha primeira Nossa. participação, fiquei em quinto lugar. Aí E você vê, aí né, Magda? foi, e Não, foi continua, através das desculpa. mãos de Haroldo Schunk, né, que era o treinador da equipe, e José dos Santos, os dois que dirigiam a equipe. O Haroldo Schunk era o técnico e o Santos era também era técnico, mas também era atleta ainda na época, o José dos Santos Blumenau. Então, eles foram os meus primeiros treinadores lá no distante ano de 74, quando eu comecei no atletismo. Por Rio do Sul, já, ou começou já para o Por Blumenau Rio do Sul, não, competir? por Rio Rio do do Sul. Sul. Por Rio Você do tinha uma Sul. geração ali, você, Marília Seifer, as irmãs Kobuzewski, Ieda Jupa, o Benítez. Olha que Paulo geração, Paulino Padilha, Machado, o grande Antônio Paulo Paulino. Padilha, Antônio Celso Nossa, Silveira, José Raimundi, o Raimundi lá, que é um excelente Miguel corredor, Ângelo Raimundo. Miguel Miguel Ângelo Ângelo. Raimundo, Paulo Paulino Machado, Marlene Nossa. Morsch, Marília Seifer, Maristela Ledre, e tinha inúmeros atletas, assim, era uma equipe que fazia frente às outras equipes na época, tanto é que elas acabaram ganhando, as meninas de Rio do Sul, na época, acabaram ganhando o revezamento 4x400 dos Jogos Abertos, Foi. que foi assim um estrondo na época, porque, nossa, como uma cidadezinha que nem Rio do Sul tem o 4x400 tão forte, foi campeão. Eu não participei dessa porque as meninas mais veteranas, que eram as 4 que venceram, mas assim foi muito, muito comentado isso. Eu me lembro, eu me lembro, não, eu tenho toda a história aqui, a gente vê como o Rio do Sul naquela época ganhava medalha. Mag, essa pergunta assim é meio fácil também para outros convidados. A que se atribui essa facilidade que os moradores de Rio do Sul e região têm para se adaptarem ao atletismo? Etnia, porque naquela época não existia muitos professores abnegados e entendidos da matéria. É um talento natural da região, a mistura de raça? O que é que se atribui isso aí? Rio do Sul é privilegiado por isso, porque você vê que hoje na escola de lançamentos, arremessos também agora, sempre tivemos atletas em provas outras, né, que se destacavam, porque Rio do Sul tem uma miscigenação muito grande, tem italianos, tem alemães, tem polacos, tem a região com várias descendências, né, e também, se for dizer assim, hoje você faz tudo praticamente de carro, de ônibus, tudo mais. Na época, por exemplo, no meu caso, eu ia e voltava para a escola a pé, e eram 4, 5 quilômetros, você caminhava, você se exercitava, você não tinha nem a bicicleta para ir. E muitos, eu morava no bairro Boa Vista, alto, né? E a região tem muito isso, aclives, as pessoas na época se movimentavam muito mais usando o próprio corpo, caminhando e tudo mais. Então, isso já era uma resistência natural. Mas a descendência da nossa região é o grande fato, realmente, por nós termos uma facilidade de encontrar atletas de talento lá. O Weiss é alemão ou é polonês? É Weiss é alemão? alemão, isso. A parte do meu pai é É. Guckert da minha mãe, alemão, e Weiss é alemão, mistura alemão com alemão. Fala alemão em casa até hoje ou não? Sim, depois que meus pais faleceram, não mais tanto, mas até eles estarem vivos, a gente assim conversava direto em alemão. Eu, quando fui para a escola, a gente teve bastante dificuldade, meus irmãos mais velhos no início, porque em casa a gente só falava em alemão, né? Então, assim, chegando na Nossa. escola,
um pouco de dificuldade, mas também logo se aprendeu. Mas em casa era só falado em alemão, realmente. Para nossos amigos entenderem, a Margit Weiss não passou por categorias de base. Ela começou com 13 anos no atletismo, já foi para os primeiros Jogos Abertos. Naquela época não existia categoria menores, mais à frente ela competiu juvenil, e ela começou a construir esses númerozinhos que a gente vai começar a falar aqui agora. A Margit ganhou medalha nos Jogos Abertos em 12 provas diferentes. 12 provas diferentes. 400, 800, 1.500, 400 com barreira, 4 por 100, 4 por 400, salto de distância, salto em altura, salto triplo, lançamento do dardo, heptátulo e pentátulo. Fiquei até cansado de falar. Então, quando a gente falava agora há pouco sobre as capacidades físicas da região, mas esse privilégio parece que vem aquela varinha de condão assim de você vai ser abençoada. Porque eu não conheço, Magda, sinceramente, e a gente está há muito tempo no atletismo, tanto aqui como no Brasil, eu não conheço uma atleta tão versátil como você foi. Até eu estava comentando outro dia com meu filho, quando eu falei que ia entrevistar você, eu disse para ele as provas que você não ganhou medalha, mas eu disse não ganhou medalha porque não fez. Se tivesse feito, ganhava 100, 200. O 100 com barreira, você tem marcas excelentes, mas eu acho que nunca correu para valer o 100 com barreira Jogos Abertos, que fazia outras provas, enfim. Então a Margit decolou, começou a construir essa carreira gigante, né? Foi mais vezes campeã em provas diferentes. Ela tem, para vocês terem ideia, ela aparece mais vezes como nos melhores atletas em 13 provas nas estatísticas dos Jogos Abertos. Isso é uma coisa inédita, que eu estava esperando entrevistar a Mag. Logo em seguida nós vamos editar isso, vamos publicar, porque os melhores atletas por prova, ela aparece 13 vezes. É um absurdo isso, né? Então, eu estou me estendendo, Mike, falando, porque são números que o pessoal precisa entender para ver essa construção. Aí você foi de Rio do Sul, ficou até quando em Rio do Sul, depois saiu para onde? Como é que começou essa trajetória? Eu fiquei em Rio do Sul até 77. Nos Jogos Escolares Brasileiros, em 76, em Porto Alegre, eu fui participar, fiquei em terceiro lugar nesses Jogos Escolares Brasileiros. E o professor Nakashi foi um dos técnicos que foi para essa competição, né? E o professor Grande, Nakashi, na Nakashi. época, convidou a Marília Seifert, que a Marília já era um destaque no atletismo, né? Convidou a Marília para vir para Joinville. E aí a Marília não quis vir sozinha, no início do ano de 77, não quis vir sozinha, foi lá perguntar para minha mãe, se meu pai, se eu poderia vir junto, né? Aí foi aquela resistência inicial, mas eles acabaram deixando, né? E quando eu vim para cá, junto com a Marília, quando eu cheguei, o professor Nakashi disse, não, você vem também, você vem também, você vem também. E aí foi aquela insistência, insistência. Quando eu voltei para Rio do Sul com a novidade, a primeiro foi, não, você não vai, imagina, você é uma menina, como é que você vai embora daqui? A gente era do interior, né? Como é que você vai Sim. embora? E aí entrou a interferência do meu irmão mais velho, né? Que meu falecido Bancou. irmão, que chegou e conversou com a minha mãe, com meu pai, e disse, não, deixa ela ir, é uma oportunidade, assim, assim, assim. Ele fez o meio de campo, tudo graças a ele, eles acabaram deixando eu vir, e eu vim para cá e comecei a treinar com o professor Nakashi, isso no ano de 1977. Tá E aí vê uma fiquei aqui coisa. 2 anos. Exatamente. Eu não sabia que você tinha ido primeiro para Joinville para depois ir para Blumenau. Eu achava Primeiro que para já tinha ido Joinville. direto. E ainda mais que o seu Nakashi, né? Que já é o quarto É, ou quinto convidado aqui que iniciou pelas mãos do seu Nakashi. E ele era uma referência incrível, né? Uma pessoa o fantástica. professor Nakashi, ele assim, ó, eu vim de Rio do Sul e fui treinado por excelentes mãos, que era o Haroldo Schunk e o José dos Santos, né? E quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a treinar com o professor Nakashi, ele focou numa prova, ele disse, você vai treinar mais para a prova dos 800 metros, porque ele já viu em mim que eu tinha uma resistência boa, mas eu também tinha uma velocidade razoável que eu poderia fazer resultados bons nos 800 metros, né? E ele, para mim, assim, foi um dos grandes responsáveis por inúmeros atletas do estado de Santa Catarina fazerem grandes marcas. Ele
ele não era especialista, vamos dizer, em provas assim específicas, mas ele tinha assim uma versatilidade, um conhecimento básico de várias provas, ele conseguia fazer com que esses Abrangente. atletas abrangentes. E eu treinei 2 anos com ele, e treinando com ele foi quando eu fiz aos 16 anos, logo que eu cheguei aqui, fui para o sul-americano, daí no brasileiro, depois sul-americano, e fiz meu melhor tempo dos 800 metros, que com 16 anos eu fiz 2,9, 2,9,6 nos 800 metros. E isso lá nova, né? Bem novinha ainda, e só que daí, quando em 79 eu mudo para Blumenau, eu mudo de técnico também, muda toda a característica de treino. Aí eu vou Aí para foi treinar com o Blumenau, Ivo? fui treinar com o Robson. O Robson Robson. era um técnico velocista, ele era um ex-atleta velocista e treinador mais de provas de velocidade. Ele também treinava outras provas, mas aí começou aquele fato de equipe. Vamos pensar em equipe, vamos pensar em equipe. Daí eu acabei começando a fazer aquelas múltiplas provas. Múltiplas provas. E aí eu corri 800 metros ainda um bom tempo, mas meu treino não era mais especificamente para os 800 metros. Eu treinava para fazer várias provas e isso acabou prejudicando, né? Porque aí você acaba desenvolvendo várias potencialidades, mas não foca numa só, né? E aí foi É. essa transição de Joinville para Blumenau fez com que eu talvez tivesse perdido o foco de ter sido um atleta internacional nas provas dos 800 metros, de grande nível, porque eu tinha certeza, eu corria muito fácil. Eu corria muito fácil os Sim. 800 metros. Eu assim, claro, eu não tinha aquele lastro como os atletas mais experientes têm, aquela coisa toda. E aí eu ficava me imaginando como seria se eu tivesse tido um treino a longo prazo dos 800 metros, com toda aquela preparação específica, como seria se eu tivesse treinado com o Luiz Alberto, o técnico Joaquim Cruz? Nossa, é. Como seria? Verdade. Esse sempre foi o meu sonho, de ter treinado com ele, porque ele tinha toda a experiência, né, nessas provas, assim. Então, assim, foi onde, de repente, eu teria feito meus melhores resultados, seria na prova dos 800 metros. E chegou a pintar esse convite? Do Luiz Alberto, não. Do Luiz Alberto, não. Quando eu fui com o Pan-Americano, em, em Porto Rico, eu lembro que teve uma universidade dos Estados Unidos que chegou e falou com um dos treinadores do Brasil na época e teriam convidado para que se eu quisesse ir treinar, estudar e treinar lá na Universidade dos Estados Unidos, treinar lá, né? Mas como na época eu era ainda assim, hoje é tudo diferente, hoje é tudo globalizado, Sim. né? Imagina naquela época você se assusta com aquilo, né? E aquilo não prosperou, não foi à frente, porque aquilo era tudo muito inusitado, muito longe. Talvez se tivesse tido assim a coragem que teve o Luiz Alberto, que ele teve cara e coragem, pegou, botou o atleta debaixo do braço e disse: eu vou atrás de algo melhor para ele, né? Foi com a cara e Sim. coragem, apostou e deu certo, né? E talvez tivesse tido alguma coisa nesse sentido, mas eu não tinha isso aqui, também não tinha essa condição, então acabou que não aconteceu de eu treinar com ele. É, Mas seria o meu sonho. o atletismo brasileiro perdeu, mas o atletismo catarinense ganhou, né, com a sua ficar em Santa Catarina. Eu tenho dito aqui também para alguns entrevistados que a geração de vocês, hoje, teria grandes atletas olímpicos, a geração de vocês. E era uma geração extremamente privilegiada, né? Sim. Mas, e naquela época existia um pouco de bloqueio com relação a outros estados além de Rio e São Paulo, uma série de políticas, enfim, a gente não vai entrar por essa seara. Então, a Margit foi para Joinville, ficou 2 anos com o seu Nakashi, aí já conviveu com o Celso, com o Lauro, com Marilene, com aquela super Nossa, equipe, né, de show, Joinville, show. né? O Ezequiel Tchaikovsky, que ele contou para nós que também estava lá, né? Tinha o Chicão, tinha o Ezequiel Tchaikovsky, Marilene Cedrez, Celso Cedrez, Eliana Rainer, Mara Friedrich, Ingo Nossa Senhora, Henning, Ives Padilha. Nossa, tinha uma gama imensa só de fera. atletas. E eles eram campeões de Jogos Abertos, disputavam com Florianópolis, com Blumenau, com tudo isso, e só fera mesmo. Então, assim, aquilo foi uma escola muito grande. Eu lembro de fazer treinos, treinávamos no América na época, né?
na pista do América, a gente fazia treinos. Foi a época que o JEC, teve fusão JEC e Caxias, e o time do Joinville começou a treinar ali no América também, né? E a gente, às vezes, comparando os nossos treinos com o treino de futebol, a gente treinava, nossa, o treino de Muito cavalo, às mais. vezes. Muito treino, muito Muito forte. Era mais, né? só gente pancada. Só gente pancada, só. Nossa, muito bom. E aí foi uma escola muito grande, né? Tem, assim, inúmeras lembranças e treinos, assim, que a gente fazia, percursos de sair do América e correr até o aeroporto e voltar, e Mirante, e o professor Nakashi dizia, soltava a gente ali na América, dizia assim, ó, vocês vão, eu espero vocês lá no Mirante. E lá ia ele, fusquinha dele, e depois na volta a Na, gente ganhava um chocolate, um bombom, alguma coisa. na época que Nossa, era chão batido ainda, né? Não, não tinha asfalto nenhum, era era chão no chão batido, batido. e ali eu caí em volta das águas ali do Mirante, eu tive uma queda, era chão batido, e me ralei toda, acabei indo para São José fazer curativo. Tenho cicatriz até hoje no quadril de uma queda ali, de chão batido, Nossa, mas tudo lembranças boas que a gente teve, assim, naquela época de claro. treino aqui, com essas férias, todas era muito bom. E aí a Magda foi para Blumenau, e aí começou uma outra fase da carreira, né? Que você falou, começou a Sim. diversificar as provas, e aí virou a rainha dos Jogos Abertos, né? Que a Magda fazia 4 provas, eram 4 medalhas, geralmente de ouro, né? Na época podiam O pessoal 5 brincava, provas. na época podia 5, fazia 3 individuais e 2 revezamentos. O pessoal costumava Isso, brincar que a Margit ganhava metade do campeonato, não era mentira, era verdade não isso, era né? mentira, era quase verdade. Eu admirava, sabe o quê, Magda? Eu digo eu porque de 78 para frente eu comecei a participar dos Jogos Abertos como árbitro, e obviamente você sempre chamou a atenção, e você e alguns atletas, mas você principalmente, é que a competição era em 2 dias. Vocês faziam, às vezes, a eliminatória, semifinal e final de 3 provas individuais e corria semifinal e final do revezamento. Vocês davam 10 tiros fortes ou mais em 2 dias. E ninguém reclamava. Eu Ninguém fazia o fazia cara heptáculo. feia. Eu fazia o E fazia heptáculo, combinada. as Exato. 2 revezamentos e mais 2 provas. Então, eu fazia entre semifinal e final, acabava fazendo 15 tiros em É isso. 2 dias. Era, assim, impressionante, mas é, assim, uma E, loucura, né? qual era a base, além do talento, além do treinamento, a base alimentar? Qual era essa base que segurava essa onda aí? Porque a gente sabe que o carro que anda demais gasta mais combustível, né? Então, fazendo um comparativo com o ser humano. Como é que era essa parte do treinamento da Magda, além do treinamento físico? Já começou musculação? Só conta um pouquinho para a gente entender, porque eu estou falando isso, sabe por quê? Porque a Magda sempre foi pequenininha, magrinha, não tinha músculo e fazia Isso, o que fazia. Qual é o exatamente. segredo? Bom, é assim, ó, eu acho que muita coisa de genética, assim, ó, porque aqui em Joinville eu treinava, mas eu não cheguei a fazer musculação. Na época que eu treinava aqui, nem em Rio do Sul. Aqui eu fazia um pouco de saltos, mas musculação não, era mais tiro, subida em rampa, morros e tudo mais, né? Quando eu fui para Blumenau, eu comecei a fazer alguma coisa de musculação, mas eu lembro que eu não conseguia fazer agachamento de forma alguma, que eu não tinha essa força de perna para subir. Então, assim, eu tinha bastante dificuldade. Só que a gente fazia muitos outros trabalhos que potencializavam, de repente, que era o trabalho de rampa, trabalho em escadaria, eu fiz muito, muito no Galegão, que o Ivo e o Robson trabalhavam muito esse trabalho aí de trabalho de diversificado em escadaria, né? A gente fazia muitos percursos, aí tiro em rampa, musculação eu fiz, mas não fiz muito. Só que a gente treinava muito. A gente fazia muitos multissaltos em grama lá no SESI, lá na Ering, eu treinei na Ering, treinava no SESI, depois na FURB também, a gente usava muitos multissaltos, né? Mas eu digo assim, a genética, ela me beneficiava, porque assim, Sim. eu, ao mesmo tempo que eu tinha impulsão, eu também tinha resistência, mas eu também tinha um pouco de velocidade, né? Assim, então acabava ajudando. Como a gente não, eu no meu caso, eu não estava fazendo trabalho específico para a prova, você vai treinar esta prova. Na época que eu treinava, eu estava condicionada Passava por tudo. geral. Eu acabava fazendo tudo, né? Então, assim, alimentação. Se hoje falo em suplementação, isso, aquilo, eu fui uma atleta que eu nunca
nunca suplementei, nunca. Quando eu suplementei, que eu digo assim, que eu não sabia, quando foi lá no início da minha carreira, que o Haroldo Schunk comprava sustagem e dava para mim levar para casa uma lata de sustagem para de vez em Tomei quando também. tomar para poder aguentar os treinos. Lá no início, Rio do Sul, mas depois disso eu nunca suplementei. O que a gente tinha em Blumenau, nós tínhamos as nossas refeições dentro da própria Fundação de Esportes, né, que tinha uma cozinha, que eram atletas de várias modalidades, e era uma refeição, arroz, feijão, carne, batata, aquelas coisas comuns do dia a dia. E não tinha Reforçado. assim, não tinha nada reforçado além disso, dizer assim, e o nosso sobremesa era no bar do Ivo, na frente da Fundação de Esportes, tomar o nosso sorvete depois do almoço, né? Então, assim, não Grande tinha Ivo, isso, grande Ivo. isso, grande bar do Ivo. E a gente, assim, não tinha essa preocupação, a gente não tinha, o que nós tínhamos era um massagista, que a gente ia quando estava machucado. A gente não tinha um atendimento fisioterápico para prevenção de lesão, para soltura, para nada disso. Então, a gente fazia aquele forno de beer, ou aquele outro lá, que era aquele vermelho lá, que botava Infravermelho. Infravermelho. infravermelho, isso. E assim era o nosso tratamento. Então, assim, era tudo muito na base daquilo que se tinha, né? E suplementação, não, isso não tinha. Para mim, eu Não, nunca me suplementei. Nunca me suplementei porque, primeiro, que a gente não tinha esse hábito, segundo, a gente não tinha o conhecimento, né? E eu sempre tive muito exatamente. medo também. Eu sempre tive muito medo, assim, porque quando falavam assim, aquele atleta se dopou, aquela coisa assim, eu fui uma atleta que sempre tive muito, 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 assim, cuidado e medo, porque, assim, para mim, assim, isso era um ponto de honra. Você tinha que ganhar com as suas Sim. forças. Você tinha que competir com as suas forças. Para mim, isso era um ponto de honra. Então, eu sempre tive essa precaução de cuidar do que eu comia, né? Mas também Sim. era geral para todos, né? Se lembrasse agora do alojamento da Fundação de Blumenau, ali em frente ao Bar do Ivo, como era gostoso aquilo. Eu me lembro em Ah, é. 1979, eu fui como acadêmico, na arbitragem fui como acadêmico. E os acadêmicos, não sei se tu lembra disso, os acadêmicos Sim, ficaram também lá, ocupamos o primeiro andar e vocês atletas eram no último andar. Mas eu exatamente. admirável era a organização e a disciplina, né? Porque a gente, um monte de acadêmicos, imagina, jovens, mas a gente cumpria a ordem bonitinho lá, senão mandava a gente embora, não tinha papo. E vocês também, né? E vocês É, ganharam aqueles jogos, para mim foi inesquecível, né? Jogos Abertos Blumenau, para mim, até hoje, 79, foi o melhor Jogos Abertos que eu fui na minha vida, em todos os sentidos, tanto técnico quanto organização, quanto astral. Ainda não conseguiram bater Blumenau. E tu estava lá, me lembra? Vocês moravam lá, mas eu vocês não lembro, sim. podiam nem conversar muito com a gente, os dirigentes não deixavam. Eu lembro daquela abertura no SESI, foi fantástica, aquilo assim, tinha assim um ar de Olimpíadas aquilo, né? Uma abertura Exato. linda, assim, linda, né? E os jogos muito bem organizados, eram os tempos áureos dos Jogos Abertos, quando era aquela coisa assim que os Jogos Abertos era o máximo do máximo que tinha do esporte no sul do Brasil, né? Então era muito bom. E a Fundação de Exatamente. Esportes lá, a CME, tinha uma disciplina assim, nós tínhamos o saudoso Daniel Rodrigues, né, que era o que comandava lá e que cuidava. A gente fazia bagunça sim, a gente incomodava sim, mas assim também tinha muita organização. A gente assim treinava duro, mas a gente tentava se divertir também. E sempre dava Natural. uma confusão outra, mas assim ali também esse alojamento ele serviu também para bandas que vieram depois para o Oktoberfest, também ficaram hospedadas ali as primeiras vezes, tudo. Então, aquilo ali tem uma história fantástica, de inúmeros É. atletas, inúmeras modalidades, de muitos profissionais que hoje moram em Blumenau, que vieram em modalidades, basquete, futebol, handebol, voleibol, Morar que hoje ali. são radicados em Blumenau e que moraram e começaram a sua história no esporte ali naquele alojamento da CME, que a gente chamava, lá no alojamento da CME. CME. Isso aí. O que é que tem lá hoje? Ainda é alguma coisa da prefeitura? Eu Eu acho não que é sei o mais. bem-estar social da prefeitura, porque E o a Bar do Ivo Fundação não Haroldo. existe mais. O bar do Ivo eu acho que existe, porque o Ivo faleceu, a esposa dele também já faleceram, né? E ele existe, mas eu acho que não é mais da família, eu acho que é de outras pessoas, assim. Mas é Que assim, aquele maravilha. bar do Ivo tem história também. Oh, tem.
Ô, Magda, você ficou em Blumenau até que ano? Antes de voltar para Joinville? Bom, aí eu fiquei em Blumenau, competindo por Blumenau de 79 até o ano de 87. 88, desculpa, até o ano de 88, mas fiquei morando em Blumenau até o ano de 90, início de 92. No ano de 89, 90 e 91, eu não participei por Blumenau. Eu continuei morando em Blumenau, mas participei por Rio do Sul e Chapecó. Chapecó. E Chapecó, que em 91 vai ser por Chapecó. Por Rio do Sul, nós continuamos morando em Blumenau, eu, Magnólia, Mônica, uma turma ali, mas a gente acabou competindo por Rio do Sul 2 anos. E em 91, Magnólia e Mônica foram para Concórdia e eu e Inês Ribeiro fomos para Chapecó. E aí, em 91, ganhamos os Jogos de Chapecó. É Esses dias eu verdade. estava vendo um vídeo dos Jogos de Chapecó que eu tenho aqui. Nossa, deu para relembrar muitas coisas. Muito legal aqueles Jogos Abertos lá. Então, assim, eu fiquei em Blumenau até no início de 92. Foi quando eu retornei para Joinville. O Jefferson Mandrel Rosa, aquele que fazia equações com barreira, ele tem a filmagem VHS que ele passou para DVD dos Jogos de Chapecó. Ele estava oferecendo outro dia num grupo de ex-atletas, até eu quero encomendar. Claro, aquelas imagens de VHS, que não são tão claras como hoje, mas passa um filme na cabeça incrível, né? Dá para ver muita coisa. Eu vi Dona Alva na premiação. Nossa, você falando, muita gente, muitos atletas, muita história, assim, muito legal, assim, essa fita que eu tenho também. Foi o Calione que me ofereceu essa fita. Foi do Jefferson. Magda, então, no teu período de Blumenau, foi o período em que tu foi para muitos Troféu Brasil, e campeonatos Sim, brasileiros, ganhou, correto? sim, Depois eu vou contar um pouquinho sim, mais sobre isso. Sul-Americano, sim. Jogos Pan-Americanos, você participou de 2, que também vai contar para nós, e a sua participação nos Jogos Olímpicos de 1980. Agora vamos abrir esse bloco aí fora de Santa Catarina, depois a gente volta para cá. Como é que foi todas essas experiências nacionais e internacionais da Magda, que, se eu não estiver enganado, foi no período que teve em Blumenau, não foi isso? Sim, todas essas primeiras convocações, todas eu já estava em Blumenau. Quando eu fui para Blumenau, eu fui convocada várias vezes, né? Participei do Pan-Americano de Porto Rico em 79, né? Fui convocada para a prova dos 800 metros e lá eu também fiz o revezamento 4x400, né? E depois fui no Pan-Americano em 83, e na Venezuela, onde eu fui para a prova dos Caracas. 400 metros com barreiras, né? E essas participações de Pan-Americano, elas foram assim, para mostrar para mim o que era o atletismo na verdade, né? De verdade, porque a gente aqui treinando em Santa Catarina, disputando provas do Brasil, a gente tinha essa dimensão. O máximo para nós era assim, o campeonato brasileiro, né? Aí eu lembro que Sim. uma vez me entrevistaram antes do Pan-Americano, meu primeiro Pan-Americano, o que você pretende, aquela coisa toda. Eu se der tudo certo, eu pretendo ser finalista, aquela coisa toda, né? Só que chegando lá, você não tem essa dimensão na época, você não tinha o que era um Pan-Americano. Eu chego lá, vejo Evelyn Ashford correndo, Edwin Moses correndo, sabe? Atletas, Alberto Rantorena de Cuba, o ícone de Nossa, Cuba correndo. nossa. Aí você diz assim, meu Deus, quem sou eu nesse mundo de meu Deus? Você vai para uma pista de treinamento, de pré-pan, você vê assim os melhores atletas do mundo ali treinando e correndo, você começa a dar uma apavorada em você, assim, você começa a se apavorar, dizer assim, nossa, o atletismo é muito grande e a gente ainda não é nada, né? Só que nós tínhamos os nossos ícones no atletismo também, né? Eu lembro Sim. que tinha Conceição Jeremias, tinha Gilberto Guimarães, tinha Zequinha Barbosa, tinha O Joaquim. Joaquim estava começando, né? Eu acho que da mesma idade que a gente, né? Eu fui para a América, João do Pulo era o nossa, João do Pulo era tudo na Porra, nossa equipe. Então, era o assim, cara. nós assim, eu não me sentia ninguém ali, mas nós tínhamos na equipe quem era alguém, assim, que era referência, que disputava de igualdade de condições, assim, né?
Então, assim, aquilo foi para mostrar assim, nossa, o atletismo é grande, é bem maior do que tudo, né? E eu era bem nova também, meu primeiro PAN eu fui com 18 anos, né? Então, assim, competir com 18 anos, você vai lá e encontra aqueles melhores atletas de todos os tempos, lá eu digo, nossa, que é isso tudo, né? E assim, mas mesmo assim, fui, dei o meu recado, né? Não fui a Claro. final na minha prova individual, no revezamento 4x400 nós ficamos em quarto lugar, né? Mas assim, espetacular de estar ali entre os melhores atletas do mundo, assim, por exemplo, Estados Unidos, sim, os atletas Canadá, Estados Unidos, muita gente boa. Então aquilo para mim foi assim fantástico, né? E aí, Caracas também, depois, você está numa Vila Olímpica, onde você convive com tudo aquilo de Vila Olímpica, todo aquele esquema, aquele circo armado, de ver assim os atletas de Cuba, nossa, como o comportamento dos atletas de Ué, Cuba, eram os a caras, né? liberdade, Eles eram os top, né? os caras, a liberdade que a gente tinha, que eles não tinham, aquela coisa toda, isso tudo foi uma escola muito grande, assim, na minha vida, assim, então isso, assim, deixou marcas profundas em toda a minha caminhada no atletismo. Sabes que eu tive essa mesma sensação que tu teve nos Jogos Pan-Americanos do Rio, né? É ali que eu disse, agora eu conheci um grande evento. Foi a mesma coisa, né? É. Quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, não, aí existe vida fora do Brasil, né? É outra realidade. É É outra outra. realidade. É. Você vê que assim esse circo todo que se arma em torno dos Jogos Olímpicos, quando se vê pela TV, é grandioso. Mas quando você está lá dentro e vê Ah, pessoalmente, você participar de uma abertura de um Pan-Americano da Olimpíada, nossa. você estar lá e desfilar e participar, é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. E você se arrepia só de pensar. É, tu tá falando aí, eu tô aqui, a gente já se arrepia, né? Porque é muita loucura. Magda, daí É, depois você teve, entre os dois PANs, você teve uma experiência incrível também, que foi os Jogos Olímpicos de Moscou, 1980. Conta para nós como é que foi a participação da Magda nesses Jogos Olímpicos. essa participação nos Jogos Olímpicos foi da seguinte forma, né? Tinha a delegação oficial, né? E também convocaram para participar paralelamente, tinha uma milha olímpica, que na época era disputada, né? E na época era de 1980 metros, dado o ano olímpico, né? E aí o Brasil levou dois atletas, eu e o Wellington, que corria, que era um atleta lá de Manaus, eles convocaram nós dois, porque nós temos dois universitários mais novos com um resultado relevante na época. Nós participamos, era um evento paralelo lá na Olimpíada, né? E que foi muito bacana, porque nós participamos, nós acabamos ficando mais tempo do que os próprios atletas que ficaram lá, porque nós Ah, fomos é? eu lembro que eu fiquei 20 dias lá, 20 dias e Nossa. assim muito bacana, nós conseguimos passear muito, conhecer muitos lugares, assim, muito bom esse acampamento mundial da juventude que chamavam, né? Esse evento paralelo da Olimpíada, essa milha olímpica, então foi assim um evento espetacular e a gente acabou indo para a Vila Olímpica também, fomos lá, Muito legal. participamos lá junto com o pessoal, então assim foi uma experiência assim espetacular, assim, eu estava vendo o Misha chorar na abertura dos Jogos Olímpicos. Nossa, Daquilo, que assim, exagero. eu tenho muitas fotos que eu mesma tirei, né, daquilo tudo. Tenho um álbum de fotos, uma coisa assim que aquele Misha Tem que chorando, mostrar ele pra ficou na gente uma hora, hein? história. É, Tem que mostrar então, essas fotos um dia. assim, show de bola, aqueles milhares de ginastas fazendo acrobacias no meio do. Nossa, aquilo foi uma coisa fantástica. Então, são memórias que ficam, que a gente. O João do Pulo sendo injustiçado dentro daquela Olimpíada, sendo praticamente garfiado dentro do Ah, resultado foi, dele. né? Então, Foi garfado, né? então, assim, Comprovado. são memórias fantásticas que eu tenho. E essa milha foi no estádio olímpico, tudo aconteceu Não, tudo lá. não, Foi foi no fora. estádio paralelo, foi no estádio paralelo. Nossa, Até tem uma medalhinha dela também, porque foram várias séries, baterias, não sei o que, a gente também ganhou uma que medalha, legal. etc e tal. Tenho tudo guardado ali também, mas foi assim, para mim foi a minha Olimpíada, né? Para mim foi a minha Sim, Olimpíada. claro, pelo amor de Deus. E você falou agora de universitário. A gente não falou aqui nem de Jubes nem de Universiades. Jubes, é claro, eu sei que você foi, acho que até uma Clubes vez eu eu fui vários, estava na Universiades delegação. não. Universidade não chegou Universiades eu aí. não, não, não.
Eu fui vários jubes, fui campeã de jubes também, nas provas de 800 metros. Eu lembro que em João Pessoa, Paraíba, eu tinha vindo de um Pan-Americano e fui direto 79. para Paraíba, fui para o jubes, e lá eu ganhei 800 metros de jubes. Também tem uma foto em algum lugar desses jubes ali. E esses jubes era interessante, porque a gente saía, assim, eu fui de lá direto de avião e voltei de Sim. ônibus com a delegação. A gente ia de Santa Catarina para os jubes, Paraíba, Recife e tudo mais, a gente ia de ônibus e voltava de ônibus. E isso Lembra? eram 4 dias de Dois dias e meio, viagem. 3 dias de viagem. Porque parada Estradas. e tudo, estrada a gente ia, e eu lembro que uma vez o Minhocão foi um dos nossos treinadores, chefe de delegação e tudo mais, e nós fomos pelo sertão, e não tinha lugar nenhum para comer nada, para sair para lucro. Nossa, foi desesperador aqui do lá, e assim, a gente tem muitas histórias boas para contar disso aí tudo. Muito Aquele legal. ônibus da Universidade Federal que não tinha banheiro, lembra? Sim, meu Para... Deus do céu. Mas isso a gente fazia, lembra? Assim, E era estava tudo bom, né? certo, estava tudo Era bom, bom, tudo era certo. gostoso. Era gostoso. Isso faz parte daquilo que a gente falou lá no começo, né? Daquela raça, daquela determinação que a geração tinha, que não via tempo feio, não fazia cara feia. Não... Hoje, Olha só, é muito em moda hoje falar em mimimi, né? Tem muito atleta fazendo mimimi hoje, você acha ou não? nós íamos, Geraldo, para você ter uma ideia, quando eu estava em Blumenau, nós íamos de Blumenau para o Rio de Janeiro, para o Troféu Brasil, em 2 combis. O Kombi. Ari, e o Osmar, os 2 motoristas, e em cada Kombi, 11 a 12 atletas. Só que entre esses 11 a 12 atletas tinha Paulo Funk, Rubens Fredel, Lothar Schlader, Eduardo Gomes, Joilson, tudo gente grande. A Só gente ia até o gurizada. Rio de Janeiro de Kombi e voltávamos de Kombi. A gente ia lá, competia, dava o nosso recado, ganhávamos medalhas e voltávamos felizes da vida, porque nós fomos para o Rio de Janeiro competir no Troféu Brasil. Para São Paulo, inúmeras vezes também a gente ia de Kombi. Então, assim, tudo era bom. Só que, assim, também tinha assim, era dificuldade de ir e voltar, só que a gente tinha uma organização fantástica. Nossos Sim. técnicos eram extremamente organizados, junto com o pessoal da CME de Blumenau, assim, a gente não pode reclamar, porque, assim, era tudo muito organizado, muito bom. Então, assim, as memórias que ficam, da dificuldade a gente acabava rindo, né? Porque o que É ficava de bom verdade. era a participação do que a gente ia lá fazer lá, né? A Magnólia, outro dia, lembrou dessas viagens de Kombi também, que ela contando as histórias, você se assistiu. E aqui é fantástico isso, é coisa que a gente às vezes guarda mais do que a própria competição, né? Exatamente, as paradas, o que a gente fazia nas paradas e as brincadeiras e tudo mais, muito bom. E a amizade que vive até hoje, As né? amizades Amigos para o daquela resto da vida. época, para o resto da vida. A gente assim não se vê há muito tempo, mas quando se reencontra, você vê quando você faz aquele encontro nos Jogos Abertos, todo mundo feliz de se ver de novo e se abraça, como se fosse ontem, né? Então, é uma amizade verdadeira que o tempo não apaga, porque foram criados laços assim muito fortes, muito fortes. Geração fantástica. Aquela que eu digo que poderia ter sido muitos atletas olímpicos. Mas só vamos lembrar assim, mais alguns números. Você, entre as medalhas, entre a primeira e a última medalha, você levou 26 anos, diferença de tempo. Primeira medalha em 1975, nos 1.500 metros, e a última em 2001 no triplo. Foram 26 anos ganhando medalha em Jogos Abertos. Olha que Sim. longevidade. Eu acho que bateu até o Ezequiel Tchaikovsky, que estava aqui outro dia. O Ezequiel também ficou 22 anos. São 27 anos. A meninada que está nos assistindo hoje, a maioria não tem 27, pensem nisso. A pessoa fica 27 anos ganhando medalha nos Jogos Abertos, que não é qualquer competição. Já E eu foi comecei dito ganhando aqui no que 1.500, no é 1.500 e terminei ganhando distância e triplo. distância tripla em 2001, né? É, Então, veja bem, você ganhou na medalha mais vezes na mesma prova, no 400 com barreira, ganhou 6 medalhas, ganhou 13 no distância e 8 no triplo. Sim, isso está nas estatísticas dos Jogos Abertos, mais vezes na mesma prova. Né? Numa geração que era extremamente forte, competitiva, ganhar 13 vezes no distância, né? E com marcas lá em cima, né? Aí tinha a grande adversária
Aline Figueiredo, nossa querida Nossa, Aline. Sheila, Aline, tudo mais, Sheila, nossa. a outra menina lá de... Tinha mais uma de distância que A vocês sempre Celi estavam Raquel brigando. Lisboa, a Celi Raquel Isso, Lisboa aqui de Joinville também, tinha muita exatamente, gente uma forte. geração fortíssima. Então, para ganhar sempre com esse nível, né, realmente tem muito talento. Mais alguns números, assim, eu tenho que entender minhas anotações aqui que nem eu entendo. Foi mais vezes campeã em provas diferentes, 10 provas, mais vezes campeã. Ganhar medalha, ganhou em 12, mas foi mais vezes campeã. 10 provas diferentes, foi campeã dos Jogos Abertos. Então, quando a gente fala esses números, e como eu estava falando há pouco, os Jogos Abertos hoje é a maior competição estadual do Brasil. Eu considero maior que até os Jogos de São Paulo, em função de que lá o pessoal valoriza muito os regionais e na fase final, né? E outra pesquisa, que essa não está pronta, por isso que eu não vou dar números mais exatos, mas essa pesquisa está em andamento, que eu estou fazendo a pesquisa das 50 melhores marcas absolutas por prova. 50 melhores marcas absolutas. Só assim, preliminarmente, Magda, você está em 11 provas do absoluto. Absoluto é tudo, não é só Jogos Nossa, Abertos. Você está em 11 provas, nas melhores marcas de 11 provas absolutas. Então, quer nossa. dizer, aquela atleta que eu falei lá no começo, que é fora de série, os números mostram, não é o que o Deraldo, amigo dela, está falando, não. Jogos Abertos é um número grandioso, mas essa nova pesquisa que está surgindo, que depois a gente vai destrinchar mais ela, só ali no começo já tem 11 provas que você está com as melhores marcas absolutas, participando disso aí. Considerando que são 60 anos de história, basicamente, ou mais até, né? Porque antes dos Jogos Abertos já tinha atletismo, não tem números iguais. Eu não vejo no Brasil, repito, não vejo no Brasil hoje alguém que tenha uma história tão grande. Que alguém tem história maior que a sua em algumas provas, mas eu acho que no conjunto da obra é muito difícil. Né? Então aqui eu tenho tantos números aqui que eu nem vou... Eu vou até mostrar para o pessoal, olha só o que tem de coisa aqui. É tanto número que a gente pode até se perder, mas são números superlativos realmente. Para quem está nos assistindo, a Magit Vaz, números superlativos. E esses números superlativos que estavam em Blumenau, você já falou em 90 e... Que ano foi para... Voltou para Joinville, 92, né? 92, isso. E aí Joinville começou a baixar um pouquinho a bola, já começou a ficar mais no distância do triplo. Como é que foi isso aí? Porque daí eu cheguei para Joinville, eu já estava naquela fase de transição, porque assim você vai ganhando um pouco de idade também, você não quer mais correr tanto, né? Aí entrou o salto triplo na história, porque o salto triplo é uma prova que até dos anos 80 Nova. era só masculina, né? E daí quando É, entrou o salto triplo prova no nova. feminino, eu disse, opa, essa prova eu gosto. Aí comecei a treinar triplo e quando eu já fazia distância e não quis mais fazer heptátulo, porque eram muitas provas e tudo mais, aí eu disse, não, agora eu vou focar mais aqui no distância do triplo. Aí treinei, a princípio, com o professor Amaury, depois treinei com o professor João. O professor João também é um professor que sempre foi Oh, treinador de saltos, tudo mais, né? E acabei sim. treinando com os dois aqui essas provas. Então, eu digo assim, do meu final de carreira, eu me dediquei mais para os saltos, salto distância e salto triplo, né? Não mais visava, treinava também o 400 com barreira, eventualmente, mas já não fazia mais a prova, eu preferia fazer o distância e o triplo. Então, os finais dos anos da minha carreira foram nas provas de saltos, então, e fazia os revezamentos sempre, né? Isso era de lei, né? Não tinha jeito. Sim, o pensamento não dá para fugir, né? É, E aí foi até 2001, né? Nesse período, praticamente todo ano ganhando medalha de distância tripla, ou às vezes não ganhava numa. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: você foi nesse período, você foi a todos os Jogos Abertos ou teve algum que você não foi porque machucou ou algum problema? Foi todos, né? de lesão eu nunca fiquei fora. O que eu mais nos Jogos Abertos de Chapecó, eu participei por Chapecó, só que eu morava em Blumenau e eu treinei 3 anos sozinha. Os anos Sim, de 89, 90 e 91 eu treinei sozinha. Aí, em 91, que os Jogos foram em Chapecó, eu lembro que eu treinava sozinha, eu dava 40 horas aula, saía de um colégio lá no Garcia, ia para o outro lá em cima na Velha da aula, e depois disso ia fazer meu treino no tempo que sobrava. Ia no
pista improvisada da FURB, aí como eu não participava mais do Blumenau, eles começaram a proibir, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí eu disse, tudo bem, rua vocês não vão poder me proibir treinar na rua. Eu ia treinar na rua. Comecei a treinar na rua, e aí eu acabei tendo uma lesãozinha na coxa. Aí o professor Calione, que era o técnico responsável pela equipe de Chapecó, eu falei para ele, ó, tô sentindo a minha coxa, assim, assim, assim. Ele falou assim, faz o seguinte, você vai uma semana antes para Chapecó, dos Jogos Abertos, vamos fazer um tratamento intensivo aqui. Mas para mim, eu não ia conseguir participar dos Jogos Abertos, porque eu estava com muita dor na coxa. E eu fui uma atleta de pouquíssimas lesões, mas eu estava com muita dor na coxa. Aí eu fui, cheguei lá, eles me botaram no intensivo, numa clínica de fisioterapia. Eu ia de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. Pensei assim, vou lá, tudo ou nada, né? Claro. Cheguei lá, bati o recorde de distância, com 6:08. Aí fiz o 400 com barreira, eu e a Cornélia pau a pau até na chegadinha. A Cornélia acabou vencendo na reta final ali. E fiz ainda o revezamento 4x400, fiz as provas ainda. Então, assim, ganhamos o 4x400, batemos o recorde e ganhamos os Jogos Abertos no ponto de recorde, acabamos ganhando de Concórdia. Então, assim, eu não fiquei fora por lesão, mas eu fiquei fora dos Jogos Abertos um ano que não teve, por causa da enchente, né, que acabou não tendo 83, os Jogos Abertos. né? 83, isso, e um ano por estágio de transferência de Joinville para Blumenau, que na época tinha aqueles estágios, sabe? Então, no ano de 77, em Florianópolis, eu não participei. Quando os Jogos Abertos foi em Florianópolis, porque tinha o estágio. Eu não lembrava do ano, mas eu sabia que tinha um ano que você tinha ficado de fora por causa disso aí. Eu não lembrava que era bem lá no começo, 77. Foi bem lá no início. Não foi meu primeiro Jogos Abertos que eu não participei, eu só assisti, mas foi o primeiro Jogos que eu vi, né? Que foi 77, o ano que eu fui morar em Floripa, e logo os Jogos Abertos aqui. Eu digo, opa, que competição é essa? E aí, realmente, você não tem marca lá naquele ano. Na Fora Marinha, isso, foi lá direto, na Marinha né? a competição. Então, a Magit hoje tem 43 Jogos Abertos, é isso? Eu comecei em 74 e fui até o último. Eu fui para o de 2002, mas não aconteceu em Lages, né? Então, em Mas aí 2001 depois foi o último. depois tem a história de treinadora, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Já deu 40 e tantos anos de Jogos Abertos, né? Sim. E aí, então, aí eu sei que a Mag foi para Joinville, começou a treinar distância e triplo, e em que momento que a Margit começou a formar essa geração de grandes atletas que ela formou e descobriu, e estão até hoje com ela muitos, e como é que foi conciliar o trabalho técnico seu e começar a trabalhar os novos valores? A Margit, para quem não sabe, é uma das maiores treinadoras de base do Brasil. Não vou falar nem de Santa Catarina, do Brasil. Mas como é que foi esse momento aí? Como é que começou a conciliar tudo isso? Bom, eu já comecei em Blumenau. Em Blumenau eu dava volta em volta do Galegão, ali na época era tudo chão também, né? Sim. Comecei com as escolinhas ali e o Cláudio Roser, que hoje é lá em Blumenau, ele foi um dos meus primeiros atletas. Ele, o André, o João Sendes, que fui eu que descobri dentro da escola, no Celso Ramos, em Olha, Blumenau. que O Joãozinho legal. começou pelas minhas mãos dentro da escola. Eu lembro que eu dava treino dentro do pátio da escola para ele, e depois ali na Sul Fabril, e depois eu passei ele, porque daí o Ivo já tinha começado a participar com marcha, quando depois eu passei para o Ivo, mas o Joãozinho foi descoberto por mim dentro do Celso Ramos, e dei treinos, primeiros treinos para ele. Quem deu para ele fui eu. Então, assim, lá eu já comecei a dar treino em Blumenau. Tinha uma Isso é turminha outra muito coisa que eu boa. não sabia. Isso eu não sabia, que já tinha começado lá. O Ivo era o coordenador, né? O professor Ivo era o coordenador, e eu já dava esses treinos para esses atletas lá. Então, tinha os marchadores, tinha vários atletas que eu tinha, né? E o André Guesser, o Cláudio Ouser e o Joãozinho Sendesco, os três começaram através de mim na marcha atlética. Então, assim, já começou lá. Quando eu vim para Joinville, só que lá em Blumenau é assim, eu sempre dei aula e dava treino e treinava. Eu dava aula. Não era só treino, tinha toda a Não, parte profissional também. não, eu sempre pensava assim, para mim, a vida de atleta uma hora vai passar e eu vou ter que uma hora ter a minha carreira. Então, assim, eu lembro da minha mãe e do meu pai lá atrás, na infância, que diziam assim, não, vocês têm que trabalhar de carteira assinada, um dia vocês têm que se aposentar.
E eu, em todos É, os momentos, quando eu vim para Joinville pela primeira vez, a primeira coisa que eu exigi foi carteira assinada. Eu disse, não, eu quero carteira assinada, senão não vou. Aí, na época, elas me colocaram aqui na escolinhas de atletismo, assessora das escolinhas de atletismo, eu fui registrada, eu lembro disso. Então, eu dei esses treinos primeiro em Blumenau. Quando eu vim para Joinville, transferida, eu pedi remoção no estado e pedi licença-prêmio do município de Blumenau, que eu tinha concurso no município de Blumenau e era sim. concursada no estado. O estado eu pedi remoção, o município pedi licença-prêmio. Vim para Joinville e fiz concurso no município aqui também. Quando eu passei no município aqui, aí eu tinha estado e município aqui, aí eu pude desistir do Blumenau, porque eu sempre tive assim, Exonerou. eu me segurava para não, porque eu pensava sempre para frente, né? Uhum. Aí aqui eu comecei dando treino, não, comecei treinando e dando aula, treinando e dando aula. Fui lá para o Morro do Meio, fui lá para o Jardim Sofia, aquela coisa. Aí chegou um momento eu falei assim, não, olha, ou vocês me tiram de tal escola, ou eu vou voltar para Blumenau, porque estava difícil, era uma escola totalmente Sim, longe da outra, eu não conseguia nem imagino. treinar direito, nem dar aula. Aí o falecido Casale, Coronel Casale, chegou na época e bancou no peito e foi, falou com a secretária de Educação, disse, não, eu quero esta professora dando treino. Isso foi no ano de 93. Eu quero ela dando treino. Foi ali que eu comecei dando treino, 10 horas de aulas de treino, dava aula numa escola, dava treino e treinava. Depois de tudo isso, no final, a última coisa era o meu treino. Mas eu primeiro dava aula, depois dava treino e depois treinava. E o Coronel Casale disse, não, ela vai dar treino. Comecei com o professor Alceu já estava, Cavalete, Sim. comecei a dar treino com ele. E aí as coisas foram caminhando. Aí a escola que eu trabalhava no Jardim Sofia, Senador Rodrigo Lobo, era perto da pista. Então eu dava aula de manhã, todas as manhãs na escola. Aí eu dava 3 meias tardes na escola, da escola eu vinha correndo para a pista, dava treino primeiro, depois eu treinava, e aí, 2 dias hoje, é difícil, é cansativo, não sei o que lá, é cansativo, mas eu corri atrás da máquina. E aí começamos com aquela equipe, né? Quando assim ficou mais fácil para mim, foi quando eu só era professora e técnica, porque daí eu não precisava mais Sim. treinar. E isso acabou sendo a partir do ano de 2002. Tarde, e depois disso eu só dava treino. Aí, com a chuva de atletas, porque eu tinha escola, eu selecionava na escola, daí eu já trazia para a pista, daí veio aquele bando de atleta que a gente sabe que fez aquela história toda desde lá com essa turma que a gente leva adiante, né? Você tinha planejado encerrar a carreira em 2002 em Lages, aí deu aquele tempo lá e acabou não acontecendo a competição, ou você Exatamente. já tinha decidido 2001? Não, eu tinha decidido 2002 seria o meu último jogo. Tanto é que eu fui para lá, de estudo, a gente estava lá e aquele monte de contratempo. Primeiro que faleceu um dirigente nosso dentro do alojamento, depois aquela Foi. chuva, a pista não deu, acabou não tendo encerrado. Mas eu achei bom, porque esse negócio de despedida para mim não caía muito bem assim. Então eu disse assim, Saiu por simplesmente cima. sair e pronto, né? Olha só. Entendeu? Assim, não, assim, aquele negócio de saudosismo, não, vai parar, aquela coisa assim, para mim não caía muito bem. Então, simplesmente parei sem alarme, sabe? Assim, foi legal. Parei campeã, O que nem diz o Ezequiel outro. Saikoski também, é verdade, o Ezequiel falou a mesma coisa. Ele tinha planejado se despedir em 2002 e não teve, ele ficou com a glória lá de 2001 e saiu por cima também, segundo ele, saiu por cima. Aí, Mike, desse trabalho que a gente Foi sabe legal. que essa história que está sendo feita, que está sendo contada e sendo escrita, que é o trabalho da Magda Weiss, treinadora, descobridora de talentos, enfim, conta um pouco para nós disso aí, dos frutos que foram colhidos, aquelas gerações assim que eu tinha uma bronca danada, que foi período também que eu era treinador de base e não dava nunca para ganhar de Joinville, era terrível, joguinhos, Olesc, estadual menores, não tinha jeito, a gente nunca conseguia ganhar de Joinville. Era difícil. Como é que é isso? Como é que conseguia massificar tanto aquele pessoal?
É que assim, a gente, assim, eu sempre falei, Joinville tem uma coisa, nossa equipe tem uma coisa bacana, assim, tem gerações diferentes, uma para outra, mas assim, isso aqui sempre pareceu muito uma família. Então, quando o pessoal está lá na pista treinando, tudo assim, é todo mundo muito camarada, um com o outro, um ambiente bacana, um ambiente legal. Quando a gente vai para as competições, não sei se você nota, mas nossa equipe é sempre assim descontraída, brinca com Sim, todo mundo, mexe com todo mundo, assim, é bem legal. E nós tínhamos um diferencial aqui, que nós sempre fomos assim com técnicos muito dedicados ao que faziam, não que nas outras equipes não eram, mas pelo seguinte, nós tínhamos sempre 4 ou 5 técnicos, né? E quando você tem alguns técnicos que cada um faz a sua parte, quando você junta, você tem um número grande de atletas que acabam fazendo a diferença, né? Então, sempre exatamente. teve professor Alceu, professor João, professor Amauri, professor Lauro, uma época a professora Rosicler, daí eu, Aline Bandeira, agora Kainan, esses 2 últimos que foram meus atletas, que hoje estão na equipe, que fiz As questão de crias. dar também as As crias, crias. que vão ser os futuros que vão levar a equipe para frente, sabe? Então, a gente sempre teve isso, assim, uma união muito grande de querer ir para as competições e se dar bem. Um planejamento muito bem sempre feito através das fundações de esportes, né? Porque sem eles também a nossa equipe, o suporte vem dali, né? Porque a equipe, nosso clube não tem rendimento, né? Então, quem dá o suporte de manutenção, de competições, de tudo é a Fundação de Esportes, né? Que sempre foi, sempre será, e não é só em Joinville, são outros municípios, mas nós sempre tivemos, assim, uma vontade muito grande de manter um volume grande, porque do volume você tirava da quantidade, você acabava tirando Tira da a qualidade. qualidade, né? E Exato. sempre surgiram muitos atletas aqui, e ainda a gente, assim, perde muitos atletas para as outras modalidades, porque aqui em Joinville disputam muitas modalidades, a gente perde muitos velocistas para o futebol, a gente sabe disso, mas também a gente consegue muitos atletas, né? Só não fizemos mais porque as nossas condições às vezes não permitem, porque você tem um limite também, quem você pode atender, quantos pode atender, né? Aí ficou mais difícil nos últimos anos levar para viagens, tudo mais, É. porque daí também fica mais difícil o negócio de verba, então a gente também segura um pouquinho porque não dá. Mas o nosso montante de atletas sempre foi muito bom. E aí, os Sempre. meus especificamente, eu tenho assim uma alegria muito grande com isso, porque assim, ó, eu sempre tive, como eu não fui uma atleta de um técnico especialista, eu acabei também não me tornando uma técnica especialista. Aliás, aqui em Santa Catarina, a gente tem poucos especialistas, tirando o É pessoal da verdade. marcha, o professor Ivo, o professor de timbal, Morastone, que são especialistas em marcha, o professor Galdino, que são de marcha, os outros são generalistas, né? E São eu também multi. acabei me tornando uma técnica generalista e acabei, para você ter uma ideia, em sul-americanos, eu tive no sul-americano de menores medalha em heptátulo de atleta e medalha em 100 e 200 metros. No outro, eu tive em velocidade e 400 com barreira e ainda participação de 2.000 obstáculos. No outro, eu tive 800 metros, atletas que foi para o Sul-Americano em 800 metros. No outro Sul-Americano, eu tive medalha em salto triplo com atleta e velocidade. Quer dizer, N provas diferentes, onde eu tive atletas que foram para o campeonato sul-americanos, que conseguiram medalhas em provas diferenciadas. Aí mas por que você não se especializou numa prova só? Porque Claro. o nosso empregador exigia isso da gente, É. né? Exigia isso da gente. Nós hoje ainda temos aqui no estado essa peculiaridade, né? Porque as fundações que investem, elas querem o resultado por equipe. Aí nós podíamos ter Sim. feito, você trabalha isso, trabalha, mas assim acabou acontecendo assim e assim está sendo até hoje. Todo mundo Aí faz tudo, né? E vocês ainda têm vários todo mundo treinadores. faz tudo. Uma época eu era sozinho, depois eu e o Jomerson, e a gente sabe o É, que é isso, né? E a gente é acaba difícil. inevitavelmente preterindo algumas provas. Quando a gente está sozinho, não tem como. Não consegue dar conta. Quando tem dois, três, aí divide um pouquinho e tal, mas mesmo assim a gente fica com 5, 6, 7 provas. É bem complicado. Mas aí, como você falou, né? Aí chega onde eu queria tocar, né? A grande atleta de sucesso tornou-se uma grande treinadora de sucesso, descobridora de talentos
e formou famílias, assim, eu digo famílias porque além da família afetiva, se a gente pensar em família Sestrem, família Costa, olha quantas famílias já competiram em Joinville, né? As Belli, as Cedreis, as famílias que passaram pela mão da Magda, não é isso? Muitos passaram pelas minhas mãos, outros nas mãos de outros treinadores, mas assim, a família em si do atletismo de Joinville, ela tem um fator agregador, assim, né? Eu digo assim, o professor Lauro faz muita falta, porque o professor Lauro era um agregador muito grande, né? Com os atletas também. Eu dizia para ele assim, nós dois, nós trabalhávamos juntos, eu dizia para ele assim, professor Lauro, eu bato aqui, o senhor acarinha lá, aí a gente faz o equilíbrio aí. E dava certo, sabe? Assim, porque assim, alguém tem que ser firme, alguém tem que soltar, às vezes a gente para dar certa coisa. Mas assim, sozinho ninguém faz nada. Se eu estivesse Não, sozinha, eu não faria o que fiz. Se outro professor estivesse sozinho, eu também não teria tido o resultado que a nossa equipe tem, porque hoje nós ainda somos uma das melhores equipes do Brasil na iniciação em base. Nós sim. sempre estamos indo para os campeonatos e figurando entre os melhores do país. Então, é um trabalho contínuo aqui em Joinville, já desde antes de mim, desde a década de final dos anos 50, Joinville tem atletismo ininterruptamente Sim. e sempre disputando posições dentro do cenário estadual e muitas vezes cenário nacional. Daqui saíram É, grandes talentos. Hoje temos a Eliane Martins, que nasceu aqui em Joinville, saudoso professor Mário Matias, que revelou ela, sim, e sim, depois sim. treinada por Sim. mim, por professora Mauri, hoje está com o Nélio, e grande representante do atletismo de Santa Catarina. Daqui saiu também Tamires de Lis, saíram muitos atletas bons aqui. A tua filha mais nova, que foi mais longe também, né? A Tamires, né? Eu diria assim, ó, o que a Tamires fez, talvez assim, às vezes o pessoal não mede o tamanho do que ela conseguiu. O que a Tamires conseguiu com 16 anos, porque nós temos campeonato mundial adulto, nós temos campeonato mundial sub-20, e tinha o sub-18 que não tem mais, mas tinha, né? Ela participou de um sub-18, foi para a final, ficou em sexto lugar. No ano seguinte, ela vai para o sub-20, mas ela só tinha 16 anos. No sub-20, que é a única categoria abaixo do adulto, ela vai com 16 anos e ganha 2 medalhas num Duas campeonato medalhas. mundial, num único evento, e numa prova clássica, que é os 100 metros rasos. Então, foi um Não, a feito Tamires muito não. grande, assim, eu digo assim, se nós temos grandes atletas para citar no estado hoje, eu cito o Sérgio Galdino, que foi finalista no Mundial Adulto, e isso é muito grande, e para citar um no adulto, e temos a Tamires, que foi finalista e medalhista no Mundial, porque vamos contar nos dedos, relembro para mim, quem em Santa Catarina ganhou um Mundial, medalha no Campeonato Mundial? Não me lembro, só ela. Acho que só ela. Entendeu? A dimensão do que ela conseguiu e do que nós fizemos numa pista de carvão, do trabalho É, que a gente conseguiu desenvolver numa pista de carvão. Então, sendo assim, o isso ponto. assim Desculpa, é uma termina. dimensão muito grande assim do que a gente conseguiu fazer, uma parceria entre equipe, família, atleta, treinador, patrocinador, e isso foi assim um trabalho assim muito bom. Eu tenho muito orgulho disso que foi desenvolvido com ela e com outros atletas, porque essa geração dela que veio também Daiane, veio Fernanda, veio Bruno, veio Gabriela, que todos que treinaram, estou citando as que treinaram comigo, fora dos outros técnicos, que era tudo da mesma geração, que vieram tudo junto, assim, e foram crescendo junto, e foram para a seleção Era, junto. Então, era um, assim, é muito bacana isso, mas ela foi, assim, grande nesse lado. era um time imbatível, aquela geração da Tamires ali. E aí você tocou num ponto que eu digo assim, como é que vocês conseguem fazer o que fazem numa pista de carvão, com materiais obsoletos? Eu sei porque já estive aí várias vezes, estou falando para quem está nos assistindo, Joinville, eu não consigo entender até hoje porque que Joinville não tem uma pista sintética. Nem vamos entrar nesse mérito aqui, né, Mike? Mas eu não consigo entender com a grandeza que é o atletismo de Joinville, nenhum dirigente se preocupou com isso. E eles fazem uma Tamires de lixo, né? Que a Mike já contou um pouquinho do que ela é, do que ela foi. E hoje continua, hoje ela mora em Portugal, né? Mas continua competindo pela Corville, né? Então, assim, Continua sendo nosso atleta.
esse milagre, que eu digo é um milagre, né? Conseguir os resultados que consegue nessa pista, tem muito o dedo de vocês, treinadores, né? Tem muito essa dedicação, tem muito... Eu me lembro o Laurinho fazendo ali, conseguiu uma esteira, não sei de que lá, para fazer o corredor do salto, sabe? Aquela preocupação, né? Aquele retalho de esponja lá para colocar lá na queda do salto com vara. Isso tudo é o coração que fala, né? É fazer com o coração, acima da dificuldade. E vocês conseguem isso maravilhosamente bem. A equipe de vocês. A gente assim, a gente aqui em Joinville, a gente tem essa vantagem que a nossa equipe técnica é muito boa, né? Muito experiente, muito boa, e assim a gente busca alternativas. Por exemplo, agora nós não estamos podendo usar o pista ainda, nós estamos fora da Univille desde o início de março, mas nós não deixamos de dar treino. A gente manda treino direto, treino em casa, e nós estamos treinando improvisadamente no ginásio de esportes, mas ninguém deixou de dar treino. E a gente improvisa, e se tiver uma competição daqui um mês, ou 15 dias, ou 20 dias, nós vamos lá participar, e vamos participar, talvez não as provas de pista, porque a gente não tem onde dar tiro e tudo mais, eles estão condicionados, estão fazendo parte técnica, estão treinando, porque se a gente não motivar o nosso atleta, ele não anda, ele não salta, ele não corre, ele não lança, não arremessa. Então, assim, esse lado dos nossos treinadores aqui é muito bom, porque os atletas têm uma confiança que a gente vai dar um jeito, que a gente vai improvisar, Sim. que a gente vai fazer com que eles tenham condições de participar. E isso não só aqui, no estado também, no Brasil também, o pessoal está dando um jeito, nós somos o país do jeitinho, mas aqui em Joinville, falando da nossa pista, que a nossa pista hoje está assim, numa condição bem diferente do que já foi anos atrás, porque o material vai desgastando, o investimento na modalidade a gente não tem, tudo mais. Com certeza. Mas assim, o nosso trabalho realmente ele é assim, é bom. Só que se a gente for falar assim, mas todo mundo que tem campeões tem pista sintética? Não, não tem. Todo mundo não tem. Então assim, se você não fizer com aquilo que você tem alguma coisa, você sempre só vai ficar dando desculpas, né? Então, você tem que continuar com aquilo que você tem. Claro que você tem que almejar o melhor. Qual é o meu maior sonho? Eu queria, antes de me aposentar, sair de vez das pistas, eu queria pelo menos um ano, eu gostaria de treino numa pista sintética. Mas eu acho que eu não vou alcançar isso. Infelizmente, acho que eu não vou alcançar isso. Eu não consegui. Eu me aposentei em julho de 2015, agosto de 2015 inaugurou a pista da Universidade Federal. Não consegui um dia como profissional dar treino lá. Porque o treino é diferente, a qualidade é outra, a dinâmica é outra, é tudo diferente, a motivação é outra, sabe? Assim, só quem tem sabe o que tem, e quem não tem sabe o que falta, né? E hoje, Magda, a gente, graças a Deus, hoje em Santa Catarina nós temos 6, 7 pistas sintéticas, né? Que qualificou muito os nossos eventos, não os treinamentos. Quem mora nessas cidades, obviamente, qualifica, mas as competições, sendo só em pista sintética, qualificou muito. E você falou, ano passado, Joinville foi campeã brasileira sub-16, não é isso? Nós somos segundo lugar num deles, Jaraguá ganhou um evento, né? E nós somos segundo lugar. Foi o contrário, você foi segundo, Jaraguá primeiro? Eu estava fazendo confusão, né? Não, mas isso é a qualidade das competições, né? Você veja o exemplo de uma pista sintética que ela faz, você veja bem como o Jaraguá evoluiu depois da pista sintética, em termos de resultados. É outro trabalho, é outra motivação, outra dinâmica. Então, assim, é fundamental. Itajaí também, quando teve pista sintética, deu um boom de resultados, tudo mais, Blumenau, tudo mais. Então, é fundamental. Se Joinville vai ter, eu não sei. Porque, assim, vontade existe de muitas partes, mas concretamente ela não sai do papel. Então, assim, infelizmente, a gente não sabe quando vai ser possível. A gente não sabe. Eu me lembro do falecido ex-prefeito, ex-governador Luiz Henrique da Silveira, me lembro, ele prometeu uma vez e já não sabe o porquê até hoje que não saiu naquela ocasião, mas deve ter os motivos evidentes, né? Então é uma promessa já antiga, não é uma coisa recente. Margit, é uma pena, né? Nosso tempo já está começando a estourar, mas eu falei que hoje o nosso tempo ia estourar mesmo, porque tem muita história para contar. E toda essa grande atleta, toda
esse currículo que eu não li metade aqui, porque não deu tempo, e levou, logo no início, que foi feita essa honraria, levou a Margit Weiss a ser escolhida, logo no começo, comendadora do esporte de Santa Catarina. Eu acho que foi a segunda mulher, só a primeira foi a Dona Alva, né? Que também é do atletismo, e a segunda, a Margit. Somos colegas comendadores, eu também tive essa graça. Como é que você classifica, né, em termos da Margit, pessoa, recebeu uma honraria dessas, e você recebeu jovem, com 30 e poucos anos, né? Muito jovem. Como é que trabalha isso na cabeça da pessoa, né? Porque depois disso você fez tanta coisa, né? Depois de ser comendadora, mas como é que fica isso, né? A emoção. Conta para nós a emoção de ser comendadora, essa honraria tão grande, né? Foi assim bem especial, porque no mesmo ano que eu fui, a Dona Alva também foi, a Dona Ruth Mosman, de A Dona Brusque também Ruthmann foi. também foi. Eu Isso, estava lá, só que não lembrei da Dona Ruth. e foi um evento muito bacana, assim, aí eu vou dizer assim, eu lembro de umas palavras do professor Pecos, que disse assim, olha, eu votei em você, não era para votar, mas eu votei, sabe por que não era para votar? Porque você é muito nova, e para ter esse título já é para ter muitos serviços prestados, mas não dá para não votar, ele disse, porque você já fez muita coisa. Mas para mim, Deraldo, é assim, ó, tudo, tudo é o que eu conquistei de títulos, de medalhas, de atletas formados, de tudo para mim só fazem parte da minha história. Nada disso me deixa melhor ou pior que ninguém. Eu sempre levei isso comigo. Não vai ser Mas nenhum título. é uma satisfação muito grande, né? Esse É uma reconhecimento, né? satisfação muito grande, porque é um reconhecimento por alguma coisa boa que você fez. Então, quando eu fui agraciada com 30 e poucos anos com o título de comendadora do esporte de Santa Catarina, eu fiquei honrada. Por quê? Porque, de alguma forma, estava sendo reconhecido um trabalho que eu vinha realizando. Até aquela época, foi o trabalho de atleta, né? Pelos relevantes Sim, serviços sim. prestados ao atletismo de Santa Catarina, né? Só que eu digo assim, se eu tivesse sozinha nessa história, também não teria acontecido, não teria ganho nada. Porque para quem eu devo isso? Os meus treinadores que passaram pelas mãos de quais eu treinei, pelos dirigentes, eu sempre tive assim muita atenção de dirigentes, pelas pessoas que me apoiaram, pela família, pelos Sim. amigos, pela equipe, por tudo, porque eu digo, se sozinho você não consegue Não, fazer uma carreira sozinho, você não consegue. ninguém faz nada Então, assim, sozinho. o prêmio veio para mim, mas todos aqueles que tiveram participação nisso se sentem premiados também. Por quê? Porque tiveram parte naquilo. E É que isso, para mim, assim, foi muito relevante. na época, eu me lembro, na época foi 93, né? Tua comenda? 93 ou 94, não lembro É. bem. Ali naquele momento, como eu disse, eu sou estatístico, eu estou sempre com os números na ponta. Ali naquele momento já tinha um número absurdo de medalhas, naquele momento. Depois foi até 2001 ainda. Naquele momento isso já estava assim muito disparado. E alguém na época me perguntou isso. Eu dei a resposta lá na época, né? E um currículo que não tinha o que dizer, né? É imbatível, né? Logo no início. Então a questão da idade, eu hoje discordo, né? Que hoje agora limitaram o mínimo 50 anos para receber a comenda. Aí, por exemplo, o Sérgio, você falou Sérgio Vieira Galdini, a partir do ano passado ele está habilitado para receber a comenda, antes não podia. O Nossa, Guga não o pode Guga. ainda, não pode ainda, entendeu? Então Mas são coisas ele já que... tem tudo, todos os títulos de maior já são dele, né? Mas não é comendador ainda, porque não tem É, 50 anos. é, Essas coisas, você foi do conselho, sabe como é que se processa lá as escolhas, né? sim. Uhum. Então, essa questão da idade, para mim, e você é o exemplo vivo disso, não faz muito sentido. Mas, claro, se procura pensar nos mais antigos, aquela turma. Enfim. Magit, é uma pena que o nosso tempo está acabando, a gente tem tanta coisa para conversar. Eu acho que a Mag tem que fazer dois programas com ela, viu? Aliás, nós vamos ter que fazer mais um com a Mag, né? Não, Tem não, tá tanta bom história. assim. E a gente sempre encerra, Mag, pedindo para os nossos convidados dirigir uma mensagem para a nossa comunidade do atletismo,
com os nossos aficionados e felizmente a gente tem tido muitos acessos, muitas visualizações e a gente tem recebido muitos elogios pelo trabalho, que é o trabalho, eu digo assim, mérito não é nenhum da federação, é dos atletas que são entrevistados. A gente só abriu o canal para o pessoal falar. Então a gente tem recebido muitos agradecimentos, eu vou dizer não elogios. Então a gente pede sim, sempre o nosso convidado e hoje, pô, essa mega atleta, só de Jogos Abertos, 89 medalhas, e os estaduais, Mike, eu ainda não fiz a estatística, mas estadual deve ter muito mais do que Jogos Abertos, talvez. Mas, enfim, Tem bem mais. deixar uma mensagem para nossa comunidade. De agradecer, né? Porque assim, como eu vinha falando, ninguém faz nada sozinho, né? E por todos os lugares que eu passei, por todas as equipes que eu participei, sempre tive pessoas boas do meu lado, pessoas que me incentivaram, me apoiaram, né? E os que vieram antes de mim já escreveram uma história. Eu continuei escrevendo e depois que eu saí daqui, muitos vão continuar escrevendo a história do atletismo de Santa Catarina. Então, até o último ato em que você estiver presente, que você estiver trabalhando, você tem que dar o melhor de si, fazer o melhor de si. Porque nas suas mãos, você sempre vai ter alguém que tem sonhos. Sempre vai ter alguém que tem os objetivos e vai querer chegar em algum lugar. E se você não fizer isso com o máximo de atenção, com o máximo de carinho, com o máximo de determinação, você vai estar enganando alguém. E eu diria assim, eu não gostaria de ter sido enganada como eu não fui. Eu sempre tive pessoas boas comigo, então eu gostaria de deixar isso também para aqueles com os quais eu trabalhei. Deixar uma história boa e que eles um dia, quando assumirem o protagonismo, que também façam o mesmo por outros que virão a ser trabalhados por eles. Que a história do atletismo de Santa Catarina e do Brasil, ela sempre tenha mãos boas semeando para que a colheita sempre seja farta. Então, assim, o meu agradecimento é para todos aqueles que passaram pelo meu caminho, e são muitas pessoas. Citar alguém seria injusto, porque eu acabaria esquecendo, mas muitas e muitas pessoas que fizeram parte da minha história e ainda fazem. Eu sou grata a cada um deles, porque sozinha não chegaria até aqui. Então, muito obrigada a vocês por esse momento também. Que maravilha! Essa a nossa grande Margit Vaz, nossa comendadora, e eu até me permito, Margit, essa história está sendo contada ainda, e vai ser contada por muito tempo. A gente é nascido no mesmo ano, eu e a Margit, a gente está aqui ainda, né? Temos uma história grande, a minha é muito pequena perto dela, mas a gente está fazendo, e eu tenho certeza que você vai continuar por muito tempo ainda fazendo essa história, porque está no sangue, a gente não consegue se separar disso aí. Magda, querida, mais uma vez, muito obrigado. Né? Foi uma honra. Agradeço a oportunidade, a honra é toda minha. Obrigado pela oportunidade. Então, valeu, meus amigos. Essa foi Margit Vaz, a maior atleta de todos os tempos do atletismo de Santa Catarina, que nos honrou com a sua presença. Muito obrigado a vocês e até a próxima semana. Bye, bye.